Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho de hoje, aparece um daqueles momentos, foram muitos, em que Jesus tem um choque com os escribas e os fariseus, que eram os especialistas em religião daquela época, mas muitas vezes confundiam a verdadeira religião com cumprir escrupulosamente e friamente certos preceitos ou costumes. E Jesus fica quase fora dele. Tu, Senhor, ficas fora de ti, quando a religião do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, é reduzida ao mero cumprimento matemático de preceitos e obrigações. O próprio Jesus diz que muitos daqueles preceitos de facto deviam ser cumpridos, mas sem esquecer nunca o essencial da fé, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Às vezes, Jesus também diz que aqueles preceitos que os escribas e fariseus ensinavam e se empenhavam em cumprir escrupulosamente eram meras tradições, convenções humanas acrescentadas à lei de Deus propriamente dita, e aos quais eles por vezes davam mais importância do que à própria lei divina. Hoje lemos que está em causa o modo de viver o sábado, que era o dia religioso por excelência dos judeus, um dia que o próprio Deus tinha mandado que fosse dedicado a ele, à oração, ao repouso em família. E diz o Evangelho, naquele tempo Jesus entrou numa sinagoga a um sábado e começou a ensinar. Estava lá um homem com a mão direita paralítica. Os escribas e fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curar ao sábado e encontrarem assim um pretexto para o acusarem. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão paralítica: levanta-te e põe-te de pé no meio. O homem levantou-se e ficou de pé. Depois Jesus disse-lhes: eu pergunto-vos, se é permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Então olhou para todos à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele assim fez e a mão ficou curada. Os escribas e fariseus ficaram furiosos e começaram a falar entre si do que haviam de fazer a Jesus. Jesus tem aqui, como em tantas outras vezes, uma verdadeira atuação fora da caixa, podemos dizer. Quando procuramos num dicionário uma definição de fora da caixa, uma das que encontrei foi esta: pensar de forma criativa, usando ideias novas em vez de ideias tradicionais ou esperadas. E Jesus aqui, ante uns preceitos sem sentido que poderiam impedir de curar um homem doente no dia dedicado a Deus, tu, Jesus, não tens qualquer problema em agir de maneira que choca com essas expectativas. Não tens a atitude esperada. Mas é bom repararmos, reparares tu, que isto do fora da caixa é sempre uma questão de perspectiva. O fora da caixa não vale só por si, porque sim, porque é diferente, porque é original, porque vai contra o que os outros fazem ou pensam ou dizem. Porque sou diferente e não atuo como ninguém está à espera. Porque até podemos dizer que quando se trata de pessoas necessitadas, Jesus é muito previsível, é muito dentro da caixa. A atitude do Senhor é sempre a de estar preparado para ajudar. Aqueles escribas e fariseus não tinham preocupação nenhuma por aquele homem doente. Estavam obcecados mais com aquilo que não devia ser feito e esqueceram o que devia ser feito, que se era a possibilidade de curar aquele homem, então procurar essa cura. O que é realmente importante é que a nossa criatividade e imaginação seja usada para fazer coisas boas e ao serviço da verdade. Se eu quero ser meramente original, atuar fora da caixa, muitas vezes será pura e simplesmente fazer um grande disparate, dar aso à minha vaidade e ao meu amor próprio.
Pelo contrário, em coisas boas, realmente interessantes e úteis, agradáveis a Deus, então aí sim, vale a pena. Em Jesus eu quero pensar fora da caixa, ter essa tua liberdade de procurar fazer o máximo bem, de maneiras novas, de maneiras que eu me dou conta e se calhar outros não se deram conta ainda. Maneiras diferentes de descansar, de se divertir, de passar tempo em família. Também maneiras diferentes de rezar, de amar a Deus em mais coisas da nossa vida, com mais amor. Atuar fora da caixa numa relação de amizade, numa relação de amor, para surpreender, como Deus faz connosco, como tantas vezes gosta de lembrar o Papa, que Deus é Deus das surpresas. Atua também fora da caixa, nem sempre daquela maneira que nós estávamos à espera, mas está em verdadeiro carinho connosco. Às vezes, permitindo também coisas duras na nossa vida, nas quais possamos encontrar a sua mão. Atuar fora da caixa desta maneira é fantástico e mostra a nossa capacidade de amar o próximo, de amar a Deus. Agora, se eu quisesse atuar fora da caixa para assaltar um banco, não pagar os impostos que são devidos, evitar as minhas tarefas em casa, então mais vale mesmo ficar dentro da caixa, das regras sociais justas, das regras que para a boa vida familiar são estabelecidas e repare nas tarefas, eu faço isto, tu fazes aquilo. Muitas vezes Jesus faz e pensa e diz coisas fora da caixa. Tu não o fazes, Senhor, para desconcertar, por mera vontade de afirmação ou protagonismo, ou de ser original. Tu próprio disseste que não vieste abolir a lei que Deus tinha dado, que tu tinhas dado ao povo, mas tu vieste dar-lhe pleno cumprimento. Por isso, muitas vezes és realmente disruptivo, mas para o bem. Os judeus, por exemplo, tinham admitido o divórcio e Deus tinha chegado a tolerar essa prática do povo. E Jesus aí vai ser disruptivo, recuperando aquilo que era o desejo inicial de Deus para o homem e para a mulher casados. Não separa o homem o que Deus uniu. Pensar fora da caixa, sim, mas para o bem e para o serviço. Não só por eficiência, não só por originalidade. Vendo bem os profetas do Antigo Testamento, os mártires e tantos santos do cristianismo foram também eles pessoas que chocaram com mentalidades generalizadas quando fez falta, mas fizeram-no guiados pela luz da fé e o amor a Deus. E para aproximar os outros de Deus, então aí sim aqueles primeiros cristãos atuavam fora da caixa em relação aos costumes pagãos do seu tempo, em relação à religião politeísta e vazia que encontravam em tantos sítios. A fé é uma forma de pensar fora da caixa como nenhuma outra. Fora da caixa de uma visão rasteira da nossa vida, limitada ao bem-estar, ao êxito. Fora da caixa de uma existência centrada só em coisas materiais, pouco aberta às coisas do espírito. Fora da caixa de uma vida circunscrita à finitude e fechada à vida eterna. Fechada no egoísmo e não aberta à entrega de si mesmo. O homem pode achar que pensar fora da caixa é mais genuíno, mas vale a pena pensar naquilo que São José Maria Escrivá dizia. A religião é a maior rebelião do homem que não quer viver como um animal, que não se conforma, que não sossega, se não conhece e priva com o Criador. Viver como filho de Deus neste mundo, aberto à vida eterna, aberto à mensagem de Jesus Cristo, exigirá da nossa parte, muitas vezes, atuar fora da caixa, não ter a atitude esperada por outras pessoas que, por um motivo ou por outro, ainda não descobriram essa luz da fé. Na Jornada Mundial do ano 2000 em Roma, foi impressionante, tive a sorte de lá estar, se calhar tu também. Houve uma vigília de oração à noite com o Papa João Paulo II, em que se lembrou a certa altura os mártires da cidade de Roma, dos primeiros tempos do cristianismo. E depois o Papa dizia o seguinte: também hoje, caríssimos amigos, crer em Jesus, seguir Jesus pelas pegadas de Pedro, de Tomé, dos primeiros apóstolos e mártires, implica uma tomada de posição a favor dele e não raro quase um novo martírio. O martírio de quem, hoje como ontem,
é chamado a ir contra a corrente para seguir o Divino Mestre. Talvez não vos seja pedido sangue, mas a fidelidade a Cristo é certo que sim. Uma fidelidade vivida nas situações de todos os dias. Uma fidelidade que é viver fora da caixa de um mundo sem Deus. Perguntamos a Jesus, onde é que eu agora, talvez hoje, tenho de ser um pouco mais disruptivo? Pensar mais com a luz da fé e talvez mais fora da caixa dos meus critérios subjetivos e pessoais. Se calhar alguns amigos ou colegas meus ou amigas circularam este vídeo que não é bom. Eu vou atuar e pensar fora da caixa. Não vou ser como tantos que recebem e veem e difundem, pois eu não concordo com isto. É domingo e não vejo um grande movimento para sair da praia, para ir à missa. Talvez tenha eu que atuar fora da caixa e começar eu por atuar de acordo com a minha fé. Vão começar as aulas. Às vezes as pessoas pensam que ainda estão de férias, ou talvez começar a estudar lá para outubro ou novembro. Vou ser eu fora da caixa. Vou começar a trabalhar desde o primeiro dia. Em casa, os irmãos empurram tarefas entre eles, pois fora da caixa eu vou oferecer-me com boa cara. Começas a criticar um chefe ou um colega, vou destacar as coisas boas que ele faz. Ninguém se dá com esta pessoa da minha turma. Eu vou atuar fora da caixa e vou ao encontro dele como Jesus iria. Ajuda-me, Mãe Nossa, a atuar sempre como Jesus, a ter essa luz da fé que me leva a atuar fora da caixa quando faz falta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.